Olá, seja bem-vindo, esse é o Propcast e hoje a gente vai falar sobre como o médico se relaciona com o propagandista. Você tem dúvida se o médico gosta ou não desse momento? E o meu convidado de hoje é o Dr. Douglas Ortiz. Ele não é só médico especialista em medicina estética, mas ele também é speaker da Sinclair, uma das maiores empresas multinacionais na dermatologia estética do mundo. Então, é um prazer receber você aqui, doutor. Obrigada por aceitar o convite e por dividir o que você acha da profissão com a galera. Gi, o prazer é todo meu. Eu me sinto honrado de estar aqui, de estar trazendo um pouquinho do meu conhecimento e também do meu lado como médico. É bom vocês saberem como que é do nosso lado também. Então, estou aqui à disposição. Qualquer pergunta que você tiver, pode fazer. E o legal é que você é literalmente um médico que conhece os dois lados, né? Exatamente. Para você que não está entendendo o que eu estou falando, o Dr. Douglas já foi propagandista. Me conta aí, como é que foi isso? Bom, foi o seguinte, eu morei nos Estados Unidos um tempo, eu precisava de um emprego e eu falei, poxa, meu diploma aqui não é validado, eu tenho que fazer alguma coisa para pagar minha conta. O que eu faço? E foi quando eu falei, eu sei bastante de medicina, eu posso tentar talvez vender os produtos médicos. E eu procurei uma empresa pequena na época, e fui lançando currículo para tudo quanto é empresa. E, na verdade, consegui um emprego numa empresa pequena e eles me deram a oportunidade. Eu falei, bacana, vou ser propagandista, sei tudo de medicina, vou vender tudo. E não foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eu percebi, depois que eu comecei a atuar na área, que, vamos dizer, você realmente precisa saber muito, precisa ter conhecimento da área do seu produto. Mas eu vou dizer que 90% é vendas. Técnica de venda, técnica de criar conexão com o médico. E isso eu não tinha na época. E até por conta disso, me fez despertar esse lado mais empreendedor, que eu comecei a ler livros a respeito de vendas, de empreendedorismo, de marketing, coisas que nós não aprendemos na faculdade de medicina. Em quase nenhuma das faculdades, que não é especificamente sobre comunicação ou sobre venda. Né? Eu também, em farmácia, não aprendi absolutamente nada sobre isso. E tem muita gente que me pergunta, né, como que você conseguiu sair de um conhecimento todo técnico para transformar isso tudo em algo mais comercial? Né? Então, é questão de estar exposto às situações. Eu, quando entrei como propagandista, eu aprendi muito sobre vendas. Eu já vinha, né, com uma pegada muito de negociação, com meu pai, que sempre, desde pequena, nada do que eu queria era fácil, tudo eu tinha que convencê-lo, né? Criar argumentos. E ele não adiantava só chorar. Não, ele me colocava desafios e aí eu ia seguindo esses desafios e para conseguir as coisas. Então, eu já cresci com isso. E quando eu fui para a parte técnica, eu vi esse desafio aí de juntar as duas partes como propagandista. E acabou dando certo. Legal. Né? E hoje a gente está aqui conversando justamente sobre isso. E eu tive, por exemplo, você mencionou que eu sou o speaker. O que é o speaker? O speaker, ele é um médico que representa a marca. Principalmente na área da estética, isso daí tem muito. Por quê? Porque não basta só você dar a amostra grátis pro médico. Como que você vai dar a amostra grátis de uma toxina botulínica e falar assim, tá aqui, doutor, experimenta e depois você me fala. Às vezes ele nem sabe usar aquilo lá. Exato. Ele pode fazer alguma coisa errada. Então, a gente precisa do médico para ensinar a usar aquele produto. Então, nós temos esses treinamentos com médicos em que nós damos as amostras grátis nesses treinamentos. Nós chamamos pacientes e aí ensinamos o médico a usar o produto. Treina ele para isso. Treina ele para isso, exatamente. E a grande questão é o seguinte, até a gente estava comentando antes, o speaker tem meta para bater também, tem conversão de vendas, né? Tem tudo isso daí que até soa mais como um propagandista, se você for ver. Mas é verdade, a empresa ela está interessada em vendas, 100%. E eu tenho que ajudar a empresa a vender, óbvio. Tenho que ajudar meus colegas a entenderem como usa o produto, mas, a princípio, eu estou trabalhando para a empresa. Então, hoje você está atuando de novo nas duas frentes, só que dessa vez de uma maneira um pouco diferente. Isso é muito legal. E para quem está assistindo a gente, que tem a curiosidade de saber como que o médico vê a propaganda médica. É algo que ele gosta, é algo que faz sentido, é algo que ele recebe porque tem que receber. Como que é isso para você? Bom, Li, eu vou até te contar que no começo eu tinha um pouquinho de preconceito. Por quê? Herdado pelos professores.
Tem muitos professores que falam mal de propagandistas. Poxa, vocês não devem ouvir o que os propagandistas falam. Vocês devem se basear 100%. Eu sou formado aqui pela USP. A USP é uma entidade que ela foca muito na pesquisa. Então, meus professores falam, vocês têm que se basear 100% em pesquisa, só ler paper. Paper de laboratório, às vezes, é enviesado e tal. Mas, depois que eu me formei, eu vi que o propagandista é meu amigo. Tem muita coisa, e principalmente, por exemplo, na área da estética, que é uma área que roda muito, que tem bastante evolução, que tem bastante lançamento, tem muita coisa que sai antes do paper. Óbvio, sai o paper junto, mas assim, às vezes a curiosidade, e aqui no Brasil a gente é um pouquinho mais livre para atuar, diferente de outros países que é muito regulado, como os Estados Unidos ou como os países da Europa. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Sculptra. O Sculptra é um bioestimulador de colágeno, foi lançado nos Estados Unidos para poder promover a melhora da qualidade de pele no rosto. O brasileiro pegou assim e falou, opa, isso daqui é muito bom para ficar só no rosto, vamos tentar no corpo também. E começaram a usar no corpo. Depois que viram os resultados no corpo, que começaram a fazer as pesquisas, e óbvio, né? Então, assim, às vezes acontece esse caminho inverso, de sair primeiro o interesse da indústria farmacêutica e depois vir a pesquisa comprovando ou não se aquilo realmente é bom. É o famoso off-label, né? A indicação off-label, que o médico tem direito e a responsabilidade de conduta, ele tem direito de usar o medicamento ou qualquer outro tipo de equipamento médico de forma que não está na bula, né? Off-label. E às vezes acontece essa engenharia reversa mesmo, né? De aplicar e depois fazer o estudo para comprovar o resultado, né? Por mais que a gente vê, mas tem também um processo sistematizado para comprovar esse resultado. Claro, depois vem a pesquisa comprovando. Se ficar só na experiência do médico é o pior nível de confirmação, vamos dizer assim. Mas depois vem a pesquisa. E em relação ao propagandista, qual que é o seu sentimento em relação ao profissional que leva essa informação, essa iniciação científica, muitas vezes, para o teu consultório? Bom, eu talvez seja um pouco enviesado, porque como eu já fui, eu tenho um carinho especial e sei o que o cara passa ali, né? Muitas vezes, assim, visitando vários consultórios, ficando horas esperando no sofazinho ali da clínica. Então, eu, pelo menos, assim, tenho um pouquinho mais... Você deixa a galera horas te esperando? Não, mas eu sei que muitos médicos deixam. Hoje em dia é até minoria, viu? Eu até agendo horário. Aqui Exato. não é tão comum, mas eu agendo horário. Eu acho que fica melhor para os dois. Ribeirão é um dos lugares, para dermatologia, dentro da minha experiência, que mais tem médicos agendados. Por isso que eu falei que é uma minoria agora. Sim. Porque esses agendamentos começaram a ser mais frequentes. Acontece bastante radicadeira? Acontece. Mas eu acredito que com a comunicação a gente tenha menos do que a gente tinha quando tinha que ligar, ou não podia nem ligar, tinha que ir no consultório e ver qual que era a realidade lá. Hoje, exatamente, com o WhatsApp, a gente fala com a secretária e ela vai falando, pode vir, tá atrasado. E já aconteceu comigo até, eu não tinha horário, mas queria ver a propagandista, a gente combinou um almoço. Pode ser também. Foi o almoço ali, ela me apresentou o produto, enquanto a gente estava almoçando, matei 2 coelhos com uma cajadada só. Tadinho do coelhinho. Mas, enfim, eu vejo com bastante carinho, eu gosto de receber os propagandistas. Muitas vezes, assim, como eu disse, é uma área muito dinâmica, a área da estética. Então, tem produtos novos sendo lançados todos os dias. E às vezes, assim, eu não tive tempo de ver aquele produto, não sabia que tinha sido lançado um produto. É uma maneira de eu me manter atualizado também. Eu não posso desprezar o propagandista só porque meu professor falou que não é bom. Exato, até porque o aspecto que ele trouxe de não ser bom é válido porque ele está te dizendo o seguinte, vá para o lado científico, né? Não fique só no lado comercial. Sim. Mas não quer dizer que o propagandista vá só para tentar te convencer de algo que não é real ou que não seja o melhor. Sim. Né? A função do propagandista, aquele que trabalha sério, é levar todo o conhecimento científico suficiente para que você tenha um panorama do medicamento e saiba quando e para quem prescrever exatamente. Exato. Né? Então, ele está ali para te ajudar no sentido de atualização. Ele ajuda. Né? Ele ajuda. Muitas vezes, assim, imagina, você está só com o seu produto ou com o seu portfólio. Eu tenho vários ali que eu tenho que saber como manejar e às vezes muda um pouquinho como que é a concentração desse daqui, como que faz a diluição do outro. Então, sim, ajuda bastante. Várias vezes eu já perguntei para o propagandista, olha, esse daqui, o que eu faço? Eu esqueci, como que é a diluição? Então, ajuda sim, é um aliado. Eu vejo como meu aliado. Que bom, porque essa é o sentido real, né? É de trabalhar junto, em conjunto, para que haja uma sinergia aí no resultado e
o foco é sempre o bem-estar do paciente. Claro que para a indústria, para o propagandista, tem meta, o foco é na venda, tem que ter lucro, né, para que tudo funcione bem, mas sem jamais tirar o olhar para o bem do paciente. Né? Então, trazer o máximo de informações suficientes para que você fique tranquilo. A nossa meta final, né? é o bem-estar do paciente. Eu não quero, inclusive, assim, uma das coisas que me deixa mais feliz de estar na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu vejo que eles trabalham com produtos muito bons. Eu acho que eu ficaria muito... Eu acho que eu não aceitaria muito se eu tivesse que vender um produto que eu não confiasse, que eu soubesse que não tem um melhor. E a minha empresa, ela trabalha para sempre ter os melhores produtos. Por exemplo, eles não têm toxina botulínica ainda, porque eles não conseguiram uma toxina botulínica melhor do que as que estão no mercado agora. O dia que eles tiverem, eles vão ter. O dia que eles acharem, eles vão ter uma toxina. Então, assim, isso eu gosto muito, porque eu vendo com sinceridade. E não tenho vergonha de falar como médico que eu vendo. Porque a medicina é também um... É um serviço, é um negócio. É um serviço, é um negócio. Nós estamos trabalhando com saúde. A estética está dentro disso daí, porque a estética faz parte da saúde do ser humano. Com certeza. Mas Quem tem vendas. a autoestima recuperada sabe o impacto e a importância da medicina Mas vamos estética. falar, por exemplo, vamos sair da estética, vamos sair da minha área. Um cardiologista que está propondo um tratamento para uma paciente. Olha, aquela paciente tem uma arritmia, tem uma ataque supra e ela precisa fazer uma ablação. O cardiologista, ele tem que vender a ablação. Ele não vai ganhar nada com essa ablação. Quem vai ganhar é a paciente. Só que se ele for um péssimo vendedor, aquela paciente não vai fazer a ablação e ela vai ter as complicações de ter que conviver com aquela arritmia. Então, assim, mesmo um cardiologista tem que ter técnicas de venda, sim, de marketing, tem que saber se conectar com o seu paciente, coisas como a gente já falou, não se aprende na faculdade. Exato. E você tocou num ponto bastante interessante, até mesmo uma prescrição para uma doença crônica, ela precisa ser vendida. A importância de aderir àquele tratamento precisa ser vendido. Exatamente. Porque se você não explica, é uma venda. Toma isso, parece a pessoa que não sabe para venda. quê, ela não vai tomar e ela não vai melhorar. Então, o médico faz todo aquele trabalho de explicar o motivo, o porquê, o que é a doença da pessoa, né? E como que aquele medicamento vai interagir com essa patologia e como que a pessoa vai melhorar e a importância de tomar um antibiótico de 8 em 8 horas, por exemplo. Isso, se não é explicado, esqueci, tá bom, vou beber, tá bom. Né? E é nesse processo de venda que faz o paciente ter maior adesão. E sabe uma coisa, um problema que acontece? Por exemplo, antigamente o médico era visto como autoridade máxima. Hoje em dia nós competimos de igual para igual com o Google, com as informações que vêm no YouTube. Então, o médico ele tem que realmente ter autoridade médica. E muitos médicos não têm autoridade médica. E às vezes, assim, até essa conexão que você cria com o paciente te dá autoridade médica. Não basta só você ter conhecimento. Exatamente. Tem que explicar para o paciente, né, o porquê que aquilo vai ter impacto para ele. Que legal. E se você pudesse mudar alguma coisa na visita médica, por exemplo, dos propagandistas que você recebe, das visitas médicas que você recebe, se você pudesse mudar alguma coisa na dinâmica, o que seria? Olha, eu vou ser sincero, eu gosto muito quando o propagandista me ouve, ou qualquer tipo de vendas, ou qualquer interação. Eu gosto de ser ouvido. E aí... eu tô falando isso porque eu falo muito de escutativa. Vamos dizer o seguinte... Aliás, você vai comprar uma casa e você fala assim, olha, quero comprar uma casa. E eu chego para você aqui, olha, tem essa casa aqui no campo, que ela é a coisa mais linda, e você vai ouvir os pássaros quando você acordar e tal. Mas eu quero uma casa na praia. Não adianta você querer vender uma casa no campo para alguém que quer uma casa na praia. Então, se você não souber ouvir o que o médico quer, você vai acabar tentando vender para ele uma coisa que ele não quer. E não vai dar certo. Então, uma das coisas que me irrita um pouco é quando o propagandista fica só vomitando aquilo que ele, vamos dizer, aquele conhecimento que ele adquiriu, a mensagem que ele precisa passar, e ele não me ouve. Porque às vezes assim, não é aquilo que eu quero não é exatamente aquilo que ele quer passar. E se ele me ouvir um pouquinho, ele vai conseguir transmitir melhor a mensagem dele. É uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos. A visita médica bem-sucedida é aquela em que o médico fala mais do que você. Porque quando você sabe fazer boas perguntas, você vai obter boas respostas, bons argumentos, vai encontrar brechas ali, dores, necessidades que o médico tem. E a partir daí, você vê quais dos seus produtos da linha
de preferência aqueles que o marketing determinou dentro da grade, né, de prioridade, mas quais deles vão entrar como uma solução para o que o médico acabou de abrir, que é um problema ou que é uma necessidade dele. E a partir daí você consegue, quando seu produto é uma solução, para você juntar os dois numa prescrição é muito fácil. Sim. Agora, se eu ficar falando, doutor, prescreve esse, porque esse é isso, e você não entende aonde você pode encaixar isso de fato dentro do teu portfólio de prescrição, porque os médicos têm um portfólio de prescrição, né? A gente vai falar mais sobre isso. Você tem que saber onde que é a dor daquele médico. Eu vou dar um exemplo, assim, para mim, acho que essa mulher foi muito perspicaz e eu gosto muito de dar esse exemplo para todo mundo que trabalha com vendas. Eu uma vez fui para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos eu fui para o México de carro. Na volta, na fronteira do México com os Estados Unidos, tem uma fila enorme. Tem uma fila assim gigantesca. Imagina. Coisa de 5 horas. De gente querendo entrar. De gente querendo entrar. Você fica no carro 5 horas. Aquele congestionamento, como se tivesse dado um acidente, que você ficasse 5 horas parado no carro. Nossa. Todo mundo já sabe que tem essa fila. Então o pessoal vai até relativamente preparado, leva comida, água, suco e tudo mais. Só que acontece é o seguinte, você, depois de 5 horas ali, você está cansado, a comida que você comeu começa a cheirar dentro do seu carro e você já não aguenta mais aquela situação. Como os mexicanos sabem que os americanos vão ficar parados ali naquela fila, eles ficam tentando vender as coisas que eles fazem. Muitos deles fazem artesanatos, então você vê muitas santas, assim, algumas coisinhas assim, bem artesanato manual mesmo, assim, de coisas do México. E a maioria dos americanos não está nem aí para aqueles artesanatos, porque a maioria é evangélica, eles não querem saber da santa. Então, fica lá um monte de santa parada e nenhuma é vendida. Sentido, não faz né? sentido. O que eles querem vender não é o que os americanos querem comprar. E aí passou essa moça, que foi genial. Ela estava com uma camisa escrito "Me ajude com quanto você puder". E aí ela tinha também assim, estava escrito "Recolha o seu lixo". Ela passava com uma sacola na mão, recolhendo o lixo de todo mundo. E óbvio, depois de 5 horas no carro, o que com certeza todo mundo tinha era lixo e estava incomodando aquele lixo lá dentro. Às vezes um bebê que você trocou a fralda ficou lá dentro. Nossa. Então assim, imagina essa situação e ela chega lá como sua salvadora. Olha, recolhe o seu lixo. Ela ganhou mais que todo mundo que estava parado ali vendendo artesanato. Então assim, ela soube reconhecer a dor do cliente dela. A necessidade naquele momento, ela pegou o viés Lavou ali do nicho. Todo mundo ali pegou. Mas essa história é muito, muito gráfica em relação a entender a necessidade da pessoa da qual você está querendo mandar uma mensagem, né? Então, a sondagem, viu, galera? A sondagem é extremamente importante. Às vezes, os propagandistas ou os meus alunos ficam, como é que eu faço fechamento? Como é que eu faço fechamento? Fechamento é difícil. Vou te falar uma real agora. Se você faz uma boa sondagem, a sua mensagem principal é excelente, é consequência. E o fechamento é consequência também. É verdade. É muito mais fácil você fazer um fechamento, que tá aqui, ó. Você disse que o seu problema é esse, tá a solução. Pronto, tá fechado. Né? De forma simplista falando. Agora, se você não vende uma sondagem, se você falou, nem sabe se aquilo é importante ou não para o médico, e você vai querer negociar, fechar a visita, um compromisso prescritivo com aquilo que nem conectou com o médico, aí vai ser um desafio mesmo. E eu acho a conexão muito importante. Nem que às vezes você gaste, vamos dizer, 90% do seu tempo tentando achar uma conexão. Posso dar outro exemplo, a história do CEO que eu te contei? Claro, claro. Muito legal essa história, gente. Presta atenção. Então tá, vou até olhar para a câmera para contar essa história. Conta lá para eles. Bom, é o seguinte, ontem eu tive uma reunião com o CEO da Sinclair. Ele veio de Londres. Então, imagina, o cara que comanda todas as vendas da Sinclair em nível mundial. Todo o planeta ali está coberto por ele. Ele é o responsável por todas as vendas da Sinclair. E é um cara que é muito assediado, as pessoas tentam paparicar ele, tentam falar com ele, e ele já está cansado disso. E óbvio que eu queria agradar ele também, queria criar uma conexão com ele, mas não sabia como. Primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer uma pesquisa. Fui no Instagram. O Instagram dele não tinha muitas fotos, tinha 4 fotos, nada muito expressivo, ele não usava muito o Instagram. Eu tentei no Google, não achei nada, fui no LinkedIn. No LinkedIn, óbvio, tinha todo o currículo dele ali, e uma coisa me chamou a atenção. A foto da capa dele era a foto de um painel de avião. E eu falei assim, esse cara gosta de aviação.
Você descobriu uma paixão, provavelmente. Descobri uma paixão, né? Não tinha nada falando assim, olha, eu gosto de aviação, mas ninguém coloca um painel de avião se não gostasse. E não tinha nada mais no LinkedIn dele falando de aviação. E eu falei assim, tá bom, esse cara gosta de aviação. Bom, vou dar um presente para ele, que aí eu tenho certeza que ele vai gostar, mas ele vai estar numa palestra que ele não tem muito tempo para ficar pegando as coisas, folheando. Não tem espaço, a maleta dele deve ser pequena. Pensei, ter que dar um presente pequeno, de preferência que caiba no bolso do terno. Olha! Até isso eu pensei. Nossa, sensacional. E foi quando eu lembrei assim, olha, eu já servi na Força Aérea, eu servi em Pirassununga, onde é a Academia da Força Aérea e onde também é a sede da Esquadrilha da Fumaça. E eu comprei uma moedinha, a gente chama essa moedinha de Challenge Coin. É uma moedinha que todo esquadrão tem, cada esquadrão faz especificamente. E eu comprei essa moedinha da Esquadrilha da Fumaça, bem personalizada. Se ele gosta de aviação, ele com certeza saberia o que é uma Challenge Coin. E aí eu comprei essa da Esquadrilha da Fumaça, que eu tenho certeza que ele não tinha. Ele poderia ter outras, mas não essa. E comprei essa Challenge Coin, coloquei dentro do envelope e um cartãozinho de agradecimento. E beleza. Um pouquinho antes de começar a palestra dele, acho que foi o único minuto que ele estava sozinho, cheguei para ele e falei, um presente para o senhor. E fui embora, e não falei mais nada. E aí, para minha surpresa... Colocou a isca lá, tá aqui. Morde depois. Para minha surpresa, depois chegou uma mensagem para mim, Douglas, o CEO quer o seu telefone. O CEO tá querendo seu telefone. Boss o Big Boss quer falar com você, tal. Eu falei, não, pode passar meu telefone, assim, assado. Aí, no final da tarde, chegou uma mensagem dele, falando assim, Douglas, adorei o seu presente, muito obrigado. Não sei se você sabe, mas eu sou também piloto comercial. Mandou uma foto dele dentro da cabine de piloto. Olha a conexão que você gerou. Sim, e assim, ninguém sabe, mas eu sou o único lá que tem o telefone dele. Com o primeiro encontro, alguns segundos, sim. Você conseguiu conectar porque você olhou para ele. Isso a gente vi ele como pessoa. Isso eu falo muito para os meus alunos sobre empatia e rapport. Né? O rapport, o que você fez é muito de rapport, assim, de entender o outro, né? E não só as técnicas físicas de espelhamento e tudo mais, mas de conexão, né? De, olha, eu enxergo você. Você foi no Insta, não tinha. Você foi no Google, não tinha. Você foi no LinkedIn, pegou uma mensagem subentendida que estava ali. Subliminar. Que estava ali, ó. Gosto disso. Tipo, né? Não estava explícito nem nada. Você conseguiu interpretar isso, transformar isso em algo que fosse pertinente para o momento. Sim. Pensar no tamanho, pensar em dele não ter que ficar segurando o que cabe no paletó do bolso. Cara, foi assim, sensacional. Não, e assim, todo mundo lá não gostou dele. Por quê? Porque ele é turrão, fechado, pouco sorriso, pouca conversa. E aí, quando eu consegui derreter esse cara, a galera não acreditava. Tipo, speakers que estão lá há muitos anos, nunca conseguiram falar com o cara direito, e você chega lá com um simples gesto. Sim, com um simples gesto. E é sobre isso também, eu falo sempre, né? De você se diferenciar, de você pensar fora da caixa, de você buscar olhar para o outro, né? Ter a empatia ali do momento. Eu já vivenciei situações em que a empatia era a única coisa que era necessária. E eu vou dar um exemplo até. Por exemplo, não sei se algum propagandista faz isso, mas imagine, você vai dar a amostra grátis. O médico já sabe que ele vai ganhar a amostra grátis. Então, isso daí não cria tanta conexão. Agora, mas imagina que um propagandista desse uma pesquisada antes no meu Instagram. Eu também gosto de aviação. Então, para mim, foi até fácil dar esse presente. Visse que eu gosto de aviação e me desse alguma coisa também relacionada à aviação. Eu ia ficar louco por ele, além das amostras grátis. Uma coisinha simples. Ia me conquistar. E depois é muito mais fácil você fazer a apresentação e o fechamento. Exato. Agora, deixa eu te contar uma história sobre isso. Não sei se pode, né? O propagandista, ele é ensinado a perceber sinais e a tentar essa conexão da forma como você fez com o CEO da Sinclair. Só que é importante também perguntar sobre. Por que eu falo? Porque uma vez eu cheguei no consultório do médico e do lado, assim, da mesa dele, tinha uns 4 degraus, assim, cheio de anjo. Né? De estatuetinhas, assim, de anjo. Aí eu cheguei, era uma pergunta ridícula e óbvia. Mas eu fiz. Falei, doutor, você gosta de anjo? Aí ele falou assim, não.
Aí eu falei, mas isso aqui tudo? Ele falou assim, então, eu ganhei um de uma paciente, ganhei outro de outra paciente, ganhei o terceiro de uma paciente. Todo mundo começou a ver anjo, começou a me dar anjo. Ninguém nunca me perguntou se eu gostava de anjo, mas aí tá tudo aí, ó. Olha, que interessante. E eu falei assim, depois eu fiz a pergunta e depois eu pensei comigo, ai, que idiota, claro que ele gosta de anjo, senão não estaria tanto Não, anjo mas assim. foi interessante você ter perguntado. Nenhuma paciente perguntou e trouxe anjo pra ele. E os propagandistas começaram a dar anjo pra ele também, Aham, porque via um anjo ali e não perguntava. sim, E aí ele falou assim, você foi a primeira pessoa que perguntou. que interessante. E aí eu falei, nossa, a gente acha às vezes que Sim, existem perguntas idiotas, existem Aham. de verdade, mas às vezes é importante que você faça, por mais que possa parecer ou então idiota. assim, me pergunta qual que é a história desses anjos? É, Por mais óbvia que seja. exato, mas tenta saber, né? Mas Às vezes é isso até é uma coisa que me irrita. Parece que às vezes a visita é muito mecânica. uhum. Eu não gosto muito dessa visita mecânica. Ó, tá aqui, eu vou te apresentar, esse aqui é meu produto, tchau, beleza. E aí, tá, Que impacto que isso teve, quase zero. né? E aí tem muita gente, muitos propagandistas, que falam, mas médico não gosta que a gente faça perguntas. Não, eu não tenho esse problema, eu gosto. É o que eu respondo sempre. Ninguém gosta de pergunta idiota. É. Doutor, você é ginecologista. E eu chego e falo assim, doutor, você tem oportunidade para prescrever pílula contraceptiva? Sim, né? Você é cardiologista. Doutor, você tem oportunidade para prescrever antihipertensivo? Isso é uma pergunta que o médico corrido, com um monte de paciente esperando, não vai querer responder. Ele Sim. vai ficar irritado. Tolerância zero. Ele vai ficar irritado. Uhum. Agora, se você chega e pergunta qual que é a percepção dele no tratamento de patologia tal com um ativo tal, se é uma coisa que está ali no dia a dia dele, ele vai se interessar em te responder. Principalmente se você ancora numa... Doutor, eu estou tentando entender melhor essa questão. Você pode me explicar como que é para você tratar a patologia tal com ativo tal? Uhum. Então, uma vez que você se coloca, tipo, de ouvinte, eu quero aprender, te coloco como uma pessoa que pode me ensinar e que traga um contexto, você não vai falar assim, não vou responder isso. Você vai querer responder isso, Uhum. né? Porque faz algum sentido ali. Sim. Ou então você ancorar de outra forma. Doutora, eu preciso entender como que você lida com a tal patologia para que eu possa entender se o meu produto faz sentido para você. Uhum. Então, ali eu estou fazendo um trabalho, eu não estou jogando em cima para saber se você, depois de tanto me ouvir, uma hora vai olhar para mim e vai falar assim, coitada, ela vem aqui todo mês, faz 2 anos, nunca prescrevi nada para ela, vou prescrever. Isso é trabalhar com o pé, né? A gente precisa trabalhar com a cabeça, Sim. né? Fazer o máximo de resultado em cada visita. Então, se você tem medo de fazer perguntas, pare e pensa o motivo disso. Porque o médico, ele está ali, quando ele abre o consultório dele para você, ele quer te receber, ele quer falar com você. Por mais que, às vezes, ele não demonstre isso. Né? Tem gente que fala, como é que eu chamo a atenção do médico se ele está... Ele me chama para dentro da sala, mas ele está no computador, ele está mexendo gaveta. O que eu faço numa situação dessa? Uhum. E aí, muitas vezes, eu falo, pare de falar. O silêncio chama atenção. Pare de falar. Fala, doutor, tá ocupado agora? Quer que eu volte outra hora? Uhum. Né? Ele vai parar e falar assim, não, pode continuar falando. Não, doutor, eu preciso da sua atenção aqui para isso. Uhum. Né? Com maior educação. Se você não puder agora, eu posso voltar a outro momento. Mas, assim, mostrar que o seu tempo ali, a sua mensagem tem valor. Que muitas vezes os propagandistas se equivocam em dizer, doutor, não vou tomar seu tempo, a mensagem é rápida, doutor, só um minutinho. Ou, no final, obrigada por ter me recebido. Quando você não valoriza o que você está fazendo ali, você vai agradecer pelo tempo mesmo, tipo, me fez um favor. Às vezes tem até um gatilho ruim na cabeça do propagandista que ele pensa que ele está incomodando o médico. Exato. Muitas vezes você pode estar ajudando o médico, só que se você não tiver a coragem de estar oferecendo seu produto, às vezes você vai só incomodar mesmo e não vai ajudar. Exato. Se for a mesma mensagem para todos os médicos, tipo... Tem uma coisa que eu não gosto, isso daí que eu ia falar, o pitch, né? Por exemplo, assim, sabe, tinha uma técnica, não sei se o pessoal ainda usa, eu não gosto muito dessa, dos 3 sims, que você faz 3 perguntas e perguntas óbvias, assim, tipo, você tomou água hoje? Sim. Você... E aí, assim, as pessoas fazem as 3 perguntas para, às vezes eles encaixam no roteirinho para você chegar assim, sim, eu preciso de toxina botulínica. A pergunta final vai ser isso. Aham. Você se incomoda com as suas rugas na testa? Não, eu gosto delas. É óbvio que todo mundo quer um dia se livrar das rugas na testa, mas enfim.
Então, às vezes, assim, tem aquele roteirinho que é para você falar assim, então tá bom, eu preciso de tal remédio. E às vezes incomoda, porque a gente sabe, a gente sente que é um roteirinho e... Que é pré-fabricado. Pré-fabricado. E você está sendo só mais um. É. Né? Eu sei que dá trabalho, gente. Vamos conversar aqui. Eu sei que dá trabalho você fazer visitas customizadas. O que é isso? Cada médico é um médico. Cada história é uma história. Cada pessoa que está é uma pessoa que tem sentimentos, que tem dores. Tem gente que também coloca o médico num patamar que é inalcançável, que tem medo. Gente, não. É só uma pessoa. E quanto mais você conseguir se aproximar da pessoa que está atrás da mesa, mais essa pessoa vai te ouvir e mais ela vai te considerar e mais ela vai ouvir sobre o seu produto, se interessar por ele e acabar prescrevendo porque foi o seu produto que apareceu aí como primeira escolha, porque você gerou um valor ali. Uhum. Né? E às vezes, assim, até aliás, por exemplo, assim, digamos que o médico usa o produto A, que já é mais conceituado, que a gente até sabe que existe, às vezes, aquela venda automática, vamos dizer assim, não a venda automática, a prescrição automática. Piloto automático. Piloto automático, que você fala? Piloto automático. O piloto automático. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O médico também tem um cérebro preguiçoso. Então, às vezes, ele acaba indo com aquilo que ele tem mais facilidade, que está na rotina dele. Às vezes é até mais difícil. Eu vou dar o meu exemplo. Na minha área, tem vários bioestimuladores de colágeno no mercado. Uhum. Tem um em especial chamado Radiesse, que o médico ele tem que fazer uma preparação antes. Ele tem que ficar lá mais ou menos 1 minuto misturando o produto numa seringa para outra. E eu trabalho com um outro bioestimulador de colágeno, o Elancê, que ele é muito melhor. Melhor em bioestimulação, melhor em termos de inflamação, que causa menos inflamação. E não tem que ficar lá misturando antes de injetar. Ele já vem pronto. Já vem pronto para injetar. Ai, Sim, e os médicos ainda têm mais segurança em usar o Radiesse. Por quê, ué? Mas, não, é porque eu aprendi a usar isso daqui e tal, mas a técnica é praticamente a mesma. Você só tem que testar aqui, só tem que fazer aprender como é que usa o meu, mas o meu é melhor. Né? A mesma coisa de você falar assim, não, mas eu gosto do Fusca, não quero saber de dirigir uma Ferrari. Eu sei que você gosta de trocar marcha e tal, mas se você dirigir um carro automático, pode ser que você goste mais. Vamos tentar. Né? E às vezes não, tá bom, eu gosto do Fusca, eu aprendi a dirigir no Fusca, eu tirei carta no Fusca, eu quero ficar com o Fusca. Isso acontece também com muitas pessoas que podem estar assistindo a gente e que querem uma mudança na vida, mas têm medo. Zona de conforto. Tipo, eu já tô há tantos anos aqui fazendo isso, é tão difícil conseguir ser propagandista, os processos são tão complexos que a pessoa não se dá a oportunidade de conhecer mais sobre isso. Uhum. Você precisa ver nas minhas redes sociais, principalmente quando eu faço convite para os meus eventos ao vivo, né, que são gratuitos, em que eu falo alguns aspectos da profissão, e tem pessoas que vêm bravas nos comentários e falam assim, mas isso aí é só com QI, mas isso aí eu já passei da idade, mas isso aí, sabe? E as pessoas vêm com tanta certeza e se incomodam tanto de eu falar que não é mais assim, que elas vêm bravas. E aí eu falo, gente, calma, né? Tipo, a resposta é sempre assim, olha... Mas por que o pessoal fala isso? Assim, é com QI, é porque ela é mais nova que eu, é porque ela é mais bonita. Porque isso é uma transferência de culpa. É mais fácil você falar que foi porque teve QI que você não conseguiu, do que você falar, mas o que eu fiz de errado? Por que eu não consegui abordar esse médico aqui? Por que eu não consegui vender esse produto? Teoricamente, e bem assim, para ser sincero, não tem ninguém que não seja possível de ser convencido de uma venda. Uhum. E principalmente quando a gente fala de um candidato num processo seletivo. Uhum. A pessoa manda currículo umas 2, 3, 4, 10 vezes, sei lá. E aí ela não é chamada em nenhum processo. Aí ela prefere achar que o problema é que a indústria é fechada, ou que precisa de uma indicação, ou que ela está fora da idade, do que olhar para o currículo dela e falar assim, esse currículo não está objetivo, não está persuasivo, não está vendedor, ele não está customizado para a função que eu estou me candidatando. Ele está um currículo focado na função que eu já tenho. Sim. E se você quer mudar de área, você tem que mudar o seu currículo de foco. Então, é mais fácil a pessoa sentar em cima da desculpa e falar, não, isso eu adoraria ser, mas isso não é para mim, porque eu não conheço ninguém na indústria. É mais fácil do que ter que ir para um evento, assistir uma aula, queimar neurônio, pensando em como que eu vou customizar o meu currículo para ter uma linguagem mais dentro do mundo da propaganda médica, para os robôs da inteligência artificial verem o seu currículo ali dentro.
Então, quando eu falo que não precisa mais, eles ficam bravos. Porque como assim você está tirando a minha muleta? Desculpa de alejar a muleta. Para de dizer que eu posso. Porque se eu tiver que entender que eu posso, eu vou ter que abrir mão da minha conduta agora e fazer algo. E deixa eu aqui confortável, não fazendo nada e não me culpando por isso. Tecnicamente, nada é impossível. Desde que você esteja vivo. E tenha vontade. Sim. Né? Tem 2 palavras que eu uso muito com os meus alunos, que é protagonismo e positividade. A primeira coisa, você tem que acreditar que isso é possível, entender e aceitar que é possível e que é o que você quer. Pronto, a partir do momento que você decide, né? Porque uma decisão é um corte, né? Decisão é um corte. A partir do momento que você faz a cisão, você vai ter um dos lados. E a hora que você se compromete com a decisão que você tomou, você precisa manter o foco na proatividade. O que eu preciso fazer? Porque quando você traz a responsabilidade para si, você tira a responsabilidade do outro. E você tem comando sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre o que você vai fazer. Por mais que isso gaste tempo, gaste energia, vai te deixar meio doido de vez em quando, mas está na tua mão. Não está mais na indústria, no gerente, naquilo, as vítimas, né? As vítimas gostam de colocar a responsabilidade em outras pessoas. Mas quando você assume a positividade de que você é capaz e o protagonismo de você dar os passos necessários para chegar onde você quer, a coisa acontece. Porque tem muito mais gente no mundo que desiste do que fracassa. É verdade. Então, e às vezes a diferença é a persistência. Atingir o objetivo só depende da persistência. Exatamente. Vai demorar 1 ano, 2 ou 3, mas você vai mudar a sua vida para sempre, né? Quando a gente fala de uma transição de carreira aqui. Ou quando você está visitando um médico que o médico não responde. O doutor que é chato, o doutor que não atende, o doutor que não presta atenção. E eu vou até agora, assim, deixar o pessoal um pouquinho mais tranquilo, porque o meu buraco é mais embaixo. Por exemplo, você está falando aí no caso da contratação, o propagandista tem que fazer um bom currículo, aquele currículo que seja chamativo, que tenha conteúdo. Perfeito. Vai passar pelo robozinho ali, se passar ótimo, legal, você vai para a entrevista. Agora, olha o meu caso. Eu tenho que conquistar pacientes. Hoje em dia, 80% dos pacientes vêm pelo Instagram. O meu Instagram tem que ser chamativo, ele tem que se diferenciar dos outros, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter frequência. Não adianta nada eu ser o bam se eu parar de postar. Deixar de existir. Deixar de existir na rede social, a menos que seja uma marca muito conceituada já, mas é muito difícil isso hoje em dia. Você tem que estar com uma certa frequência postando e tem que estar interagindo com o público e tal. Então, assim, eu acho muito mais fácil fazer um currículo. Né? Alguns dias, que eu costumo dizer que currículo você não faz uma sentada. Sim. Um bom, não. Né? Que você vai construir o primeiro esboço. E depois você vai lapidando. Você vai pensando, você vai lembrando, você vai vendo palavras-chave que são mais adequadas, vai alterando, vai lembrando de resultados mais específicos, vai colocando. Então, o currículo é um documento que demora. É uma venda. É uma construção. E é uma venda, né? É o primeiro processo de venda. É uma venda. O recrutador vai olhar 6 segundos assim, para o seu currículo e entender se você está dentro do que ele pode esperar, do que ele espera, ou não. 6 segundos. Então, se você não for ali objetivo, é o pitch elevator. Né? Do andar, né? O tempo do elevador que você tem que fazer a venda. Exatamente. Você, às vezes, imagina que você encontrou o CEO da empresa, ou o recrutador, no elevador. Você sabe que ele está indo até o 7º andar, você tem mais ou menos uns 30 segundos ali para falar de você. O que você falaria nesses 30 segundos? Exato. É um bom exercício. Ou então você risca um fósforo. Até ele queimar. E você tem até queimar o dedo para você se apresentar, né? Ou para dar uma resposta. Porque a objetividade ela é extremamente importante nos dias de hoje. As pessoas não têm atenção por muito tempo mais. Então, se você ficar enrolando para falar alguma coisa, a pessoa vai perder o interesse. Então, a objetividade é um exercício de falar o máximo em um mínimo de tempo. E não só o máximo de palavras, mas passar o máximo de ideias com a menor quantidade de palavras possíveis. E uma das coisas que eu falo para as pessoas que querem treinar a objetividade. Agora a gente tem o ×2 no WhatsApp. Porque antes era impossível odiar. Eu nunca gostei de áudio. Né? Mas quando alguém me manda no Instagram, eu puxo a conversa pro WhatsApp para poder acelerar. Viu?
Então, o treino pensa no que você vai falar antes de gravar o áudio. O início, meio, fim, o que eu quero falar. Pensa como você consegue explicar tudo o que você quer em menos tempo, com menos palavras. E até assim, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria assim, imagina que você vai gravar um vídeo para TikTok, tá? São 30 segundos, em média, 30 segundos. Então, você tem 30 segundos. E não só isso. Os 3 primeiros ali são os mais importantes. Porque senão a pessoa passa para frente. Uhum. Então, você tem que ter isso daí. E não, isso daí não vai sair só de inspiração. Vai sair com muita transpiração também. De muita estratégia. Uhum. Né? De você planejar o que você vai falar, fazer um roteiro. Entender se aquilo está cabendo. A gente vive bastante isso porque grava muito vídeo. Então, eu tenho 30 segundos, eu preciso passar o meu conteúdo em 30 segundos. Às vezes eu faço os convites para os eventos e as pessoas falam, você só fala a parte boa. Gente, eu estou fazendo um convite para um evento maior para que eu possa explicar tudo para essa pessoa. Quando alguma vez algum propagandista chegou para você para lançar um produto e começou falando de efeitos colaterais e reações adversas? Não. Pronto. Essa parte é a parte que chega depois que você já explica o que é, qual que é a oportunidade, qual que é o produto, né? Como que ele vai beneficiar você? Ok, entendeu? Beleza. Temos, porém, a parte que precisa de um olhar de desafio, que é a parte desafiadora, que, né, num produto são os efeitos colaterais, reações medicamentosas, reações adversas, e na propaganda médica, que são os desafios, que é diferente para cada pessoa. Né? Tem pessoas que gostam muito de não ter rotina, tem outras que não ter rotina é um problema. Tem pessoas que gostam da pressão por resultado, tem outras que isso é um problema. Tem pessoas que gostam de estar o dia todo na rua, tem pessoas que isso é um problema. Tem pessoas que não ligam para um não, quando chega o Dr. Douglas não vai atender. Ok, próximo médico. Tem pessoas que acham que isso é um problema. Então, o desafio na propaganda médica, ele é muito subjetivo. Né? Liege, você me fez lembrar uma coisa muito interessante, uma coisa que eu não gosto também quando vão me vender alguma coisa. Sabe quando a pessoa vai te vender e tudo é perfeito daquele produto? E aí você fica assim, calma aí, não tem nada que seja perfeito. Tem alguma coisa, e aí eu tento achar e não consigo descobrir o que é aquilo, o que é o problema daquilo lá, ou daquele produto que seja. E, na verdade, tem uma técnica, chama efeito Sarik. Você já ouviu falar do efeito Sarik? Não. O efeito Sarik, você gera, assim, você cria uma conexão gerando honestidade. O que é isso? Você vai colocar e vai apresentar um pequeno defeito do seu produto, sendo sincero. Quais são os contras, né? O que são os contras? O que é o efeito colateral? Tal. Por exemplo, vamos dar o exemplo aí da toxina botulínica. Tem lá na bula que ele pode até matar. Óbvio que você não precisa falar, pode até matar, né? Não, você vai fala, tirar as rugas, mas pode até matar. Pode até matar. Você não vai falar isso, mas assim, você fala, olha, pode acontecer de ter ficar um pouquinho mais caída a sua sobrancelha, pode acontecer alguma coisinha, você fala. E você sendo honesto, você cria muito mais confiança, você garante muito mais assim, a confiança do médico do que você vendendo um produto perfeito. Exato, tem muita gente que chega... Qual que é a garantia de eu ser aprovado, contratado, se eu fizer o curso? Nenhuma. Não sou eu que contrato, né? Se todos os laboratórios fossem meus e só eu que decidisse a contratação, eu poderia garantir alguma coisa. Mas é a mesma coisa que você vai adquirir um curso, o que você vai fazer com ele vai depender de você. Sim. Né? O método funciona para quem utiliza. Né? Não adianta você, às vezes, comprar o curso, não assistir tudo e dizer que não teve resultado. Ou de não entregar nenhum projeto e dizer que não teve resultado. É muito raro isso acontecer, porque quem está comprometido e faz tudo, uma hora vai chegar. Claro. Já são mais de 400 aprovações desde a pandemia. Que legal, parabéns. É bastante gente, né? Põe 400 pessoas numa sala para você ver. É bastante gente. Mas tem aquelas pessoas que preferem falar, eu não quero me comprometer. Eu quero pronto. E essa pessoa que quer a garantia de que ela vai ser contratada, ela está no lugar errado. Porque você não tem a garantia do médico que ele vai prescrever. Você não tem a garantia de que o teu salário, o teu prêmio vai chegar. Você vai bater as metas. A propaganda médica é sobre incertezas, é sobre você fazer os resultados e buscar eles todos os dias. Então, uma pessoa que já vem, qual que é a probabilidade? Ou seja, ela não quer se comprometer. Ela quer investir só se ela tiver um retorno garantido. Você já ouviu falar que vaca não dá leite? Exato. Adoro. Vaca não dá leite.
Por que vaca não dá leite, Léo? Você tira o leite dela. Exato, né? tem que acordar cedo, 4 horas da manhã, amarrar a pata da vaca, colocar o banquinho, ordenhar a vaca. E não é fácil. Ela não te dá o leite, você tem que ir lá ordenhar, você tem que ir lá pegar. Tirar o E leite. as pessoas às vezes ficam esperando que vaca dê leite. Pois é. E aí as coisas não mudam. Por quê? Porque o mundo é injusto. Porque prefere reclamar. A transferência de culpa. Prefere reclamar. O mundo é injusto, a indústria é injusta, o médico não prescreve para mim, né? Os médicos não prescrevem, o PDV troca minha receita. Né? Então, a gente tem muitas muletas para usar se quiser. Uhum. Né? Mas aquela pessoa que está fazendo resultado, que está crescendo na carreira, ela não está afim de usar essas muletas. Ela vai fazer a coisa dela acontecer. É verdade. E uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre a profissão no canal e tal, inclusive a gente descobriu que você já seguiu Receita antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente, né? É verdade. Eu achei interessante, assim, achei interessante o canal, olhei algumas coisas, como eu já fui propagandista, eu achei muito bacana. Tem técnicas de venda, como eu disse, eu sou um médico que não penso só na medicina, eu penso mais aberto. Pensa no negócio. Penso no negócio, nas vendas, no marketing, tudo isso. E tudo são coisas que sempre acrescentam. Conhecimento sempre acrescenta. Às vezes, assim, chega uma hora que às vezes, a gente vai nos cursos assim e fala assim, poxa, mas esse curso eu já fui nesse curso aí, não vai me acrescentar muito. Eu fui num curso recentemente em São Paulo que praticamente eu já tinha feito todo o curso. Uhum. Aprendi uma técnica lá que valeu a pena a viagem inteira. Olha lá. A viagem inteira. Tipo, o resto tudo eu já sabia. Eu vou falar que 1% que eu retive de novo ali e que valeu a viagem inteira. Então, às vezes, vale a pena. Conhecimento nunca é tempo desperdiçado, é sempre investimento, né? Não importa. Às vezes até alguma coisa você está cansado de saber, mas é apresentado de uma outra forma que você fala, nossa, nunca tinha pensado por esse lado, né? Uhum. Ah, que legal. E agora a última pergunta que eu quero fazer para fechar com chave de ouro. Amostras grátis. São elas que vão determinar o resultado da visita médica? Não. Como eu te disse antes, o médico hoje em dia já até espera a amostra grátis. Então, não é ela que vai fazer nenhuma diferença. Óbvio, legal a gente ganhar uma amostra, poder testar, poder ter o retorno do nosso paciente. Mas o que eu acho que faz mais diferença é criar essa conexão com o médico. Eu faço isso com meus pacientes, eu tento criar conexões com eles. Uhum. E fico conversando, às vezes até achar um ponto em comum que a gente tem. E eu faço isso daí não por técnica de venda nem nada. Eu gosto mesmo das pessoas. Uhum. Eu gosto de saber, poxa, que legal, Liege, você é do Sul, eu morei no Sul também. Olha que bacana. Ah, você toma chimarrão? Adoro chimarrão. Inclusive, numa consulta que eu fui fazer com ele, eu levei o chimarrão. Levou o chimarrão. Então, assim, tô sendo fake, tô sendo falso com você. Não, eu gosto mesmo de chimarrão. Eu só estava procurando mesmo alguma coisa que a gente tivesse em comum, até achar. Uhum. E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas, os propagandistas que atuam em casas ou em momentos, né, que não tem amostra, eles acham que o trabalho deles não vai ter impacto. Uhum. Né? Porque como se a amostra fosse a única coisa que desse resultado. Sim. Mas quando você busca entender a necessidade, busca suprir essa necessidade e estar ali presente. Né? Eu trabalhei em um laboratório em que as épocas mais sazonais, que eu trabalhava com produtos de sazonalidade, a alta da sazonalidade faltava produto. E aí a amostra é a primeira coisa, né? Sim. Então eu vou parar de produzir a amostra para garantir que pelo menos tenha para venda. Sim. E muitas vezes até os médicos falavam assim, mas você não vai deixar nada hoje? Doutor, eu te deixei todo o conteúdo que eu preparei para você. Hoje é papo e papel. Né? Porque não é porque eu não tenho amostras que meu trabalho não tem valor. Não é porque eu não tenho amostras que eu vou deixar de estar aqui com você, tentando entender como eu posso te ajudar. E não é porque eu não tenho amostra que esse momento não gerou nada. E para os médicos que receberam essa resposta minha, falaram, nossa, você tem razão. Tipo, vou ficar em casa só porque eu não tenho amostra? Não, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo. E eram as visitas mais interessantes porque a mensagem tinha que ser muito melhor para compensar a falta da amostra. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Ainda não comprei o produto, mas vou comprar. Tem um produto, não vou citar nomes aqui, mas tem um produto novo no mercado que eu pensei em usar, já vi colegas usando e tal. E aí, quando eu fui atrás, liguei no serviço deles lá, no call deles, e os caras me mandaram
uma resposta pelo WhatsApp quase meio automática. Aqui, esses são os pontos, aplica nesses pontos. E eu assim, tá, mas em que profundidade? Como que aplica? Retroinjeção, em bolos e tal? Ninguém me respondeu isso daí. Eu falei, tá bom, não vou usar esse produto. Recentemente, eu recebi a visita da propagandista. E ela, inclusive, você conhece ela. Tá? Conheço. Você conhece ela. Recebi a visita dela, ela falou, doutor, esses são os pontos mesmo. O nível de profundidade é esse. Você já faz, ainda mais como speaker, você já faz coisas muito mais difíceis, muito mais complexas. Se você injetar esse produto nessa profundidade, você está tranquilo, está seguro. Essa é a técnica. Não me deu nenhuma amostra grátis, nada, 0 amostra grátis. Não me deu nenhum curso, não me deu nada. Mas eu quero o produto, quero testar, quero fazer parte. Então, estou decidido a comprar. Né? Então, assim, não precisou da amostra. Fez diferença a amostra grátis? Não. O que fez diferença foi o conhecimento que eu precisava. Ela soube ouvir. Eu falei para ela, eu não sei aplicar, não sei como que é. Tentei aprender, não me passaram. Ela falou, não, olha, assim, doutor, são esses pontos, essa profundidade. Desse jeito, não precisa se preocupar. Desse jeito. Me ouviu e vendeu. Agora me conta, quem que é? A Joyce. Ai, a Joyce, que delícia. A Joyce e eu fizemos faculdade juntas. A gente vem aí de longa data. Que legal. A Joyce é sensacional. Tá em boas mãos e ela é objetiva. Né? Sim. Você vê que não tem enrolação com ela. Doutora, aí você... Tá, vai comprar? Então tá, daqui. Joyce, um beijo. Tá sumida? Então, doutor Douglas, pra gente finalizar, existe algum conselho que você daria para um propagandista e para alguém que está tentando ser propagandista? Meu conselho principal é, seja persistente. Acho que muitas vezes você vai tentar usar aquelas desculpas para o fracasso. Não tenha desculpa para o fracasso. Seja persistente. Tente criar conexões. Procure cursos de vendas. Eu, particularmente, sou médico, faço um curso de oratória. No meu curso de oratória não tem só oratória, tem psicologia, tem programação neurolinguística, tem técnicas de vendas. Poxa, se eu, médico, estou indo atrás, por que você, propagandista, não vai? Óbvio, adquira o curso da Liege. Né? O curso é bom. Testa primeiro. Se você não gostar, depois você devolve. Tem 15 dias. Enfim, então assim, dê a cara para bater. Dê a cara para bater. Se você ficar dando desculpa para o fracasso, não vai a lugar algum. É isso aí. Quando você quer, só depende de você. Né? Então, quanto mais desculpas você der, quanto mais coisa... A nossa cabeça, ela é programada para autossabotagem. Né? Para manter status quo. Não saia do jeito que você está. Tá bom do jeito que tá. Então, vamos criar um monte de desculpa. Essas vozinhas sabotadoras, elas dominam. Elas são mais fortes do que a maioria das pessoas. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sempre achei que eu fosse péssimo de vendas. Nunca fui um vendedor nato. Tem gente que realmente é vendedor nato. Você fala, pô, o cara vende guarda-chuva no deserto. Não sou esse tipo de cara. Pelo menos não era. E aí, fui atrás, fui aprendendo técnicas de venda. Uma coisa que fez muita diferença para mim foi quando eu aprendi sobre contato visual. Eu achava que eu tinha contato visual. Quando eu vi vídeos que eu não mantinha contato visual, que eu desviava, vou pensar, eu levantava o olhar, e eu percebia que eu desviava bastante. Isso mudou a minha vida, a ponto de uma paciente virar para mim e falar assim, doutor, o senhor já fez psicologia? Eu falei, não, só medicina. Por quê? Não, porque é impossível não comprar o seu produto, é impossível não fechar com você. Eu falei, obrigado. Eu até falei para ela, né, que o que mudou foi o olhar, manter o contato visual, todas essas coisas, óbvio que a gente tenta também tirar os vícios de linguagem, os vícios corporais, tudo isso faz diferença. A nossa linguagem corporal vende muito mais do que a nossa linguagem verbal. Tem estudos que mostram que só 6% da linguagem verbal é importante, o resto é corpo e modulação de voz. Então, assim, microexpressões, tudo isso daí, as pessoas captam e você está transmitindo, às vezes, insegurança e nem percebe que está transmitindo insegurança. No processo seletivo, isso acontece demais. Você tem que estar acostumado a estar exposto. E eu falo bastante sobre todo esse aspecto comportamental dentro do curso. Eu acho que eu vou fechar seu curso, viu? Tem desconto para médico? Tem. Para quem participa do Propcast, tem desconto. Então tá bom, combinado. Doutor Douglas, obrigada, viu?
por esse papo incrível, por tantos insights importantes. Eu tenho certeza que tudo que foi conversado aqui vai ajudar muito, não só propagandistas, mas quem pretende ser também, porque a gente trouxe bastante contexto. Que legal. Então, as portas do Receita estão abertas para você, sempre que você quiser contribuir aqui com conteúdo, é só avisar que a gente Obrigado vai. pelo convite, eu me sinto lisonjeado. É sempre um prazer estar compartilhando. E eu até vou te falar, sinceramente, eu adoro microfone hoje em dia. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de microfone, e hoje em dia eu adoro falar. E obrigado vocês que tiveram um pouquinho aí do seu tempo para estar nos ouvindo. Espero ter acrescentado um pouquinho mais para você. E muito obrigado pelo seu tempo. E em breve a gente se vê de novo, viu? No Propcast. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.